Não faz mal no ser compositor. Se o amor valeu, eu empresto um verso meu para você dizer. A música é Seguindo no Trem Azul, do Roupa Nova. E a minha convidada de hoje, ela empresta vários versos para todos nós. E, inclusive, ela é uma excelente compositora. Olha, vocês acabaram de escutar o trecho de uma música onde eu apresento a minha convidada de hoje. E a minha convidada de hoje já foi, a música dela, na verdade, já foi trecho de uma outra entrevista com a Larissa Manoela, que é o Smith. Muito obrigada. No comecinho, que honra. Já apresentei a Larissa Manoela com uma música sua e foi muito legal. Que demais, ela é uma fofa. Ela é lindíssima também. Kel, todo esse sucesso da sua música que milhões de pessoas consomem, tanto o clipe quanto áudio só, né, nos streamings, enfim. Você acha, claro que eu acredito ser um conjunto de tudo isso que eu vou falar, mas você acha que é pelo arranjo, pelo estilo de música, pelo seu estilo, que na verdade você se define sem um estilo específico, né, ou seja, você é todos os estilos, ou pela mensagem que a música passa? Eu acho que é um pouco de tudo. É meio piegas, mas é um pouco de tudo, sim. Tem uma sonoridade que passa uma simplicidade, uma coisa que combina com a história da música. Então você já tem um encaixe. A mensagem da música também conversa muito bem com o arranjo da música, que conversa bem com... Acredito eu, né? Numa opinião não tão humilde assim pra ter tantos detalhes, mas... Eu acho que é meio uma soma de tudo, assim. Quando eu fiz a música, eu já fiz pra ser uma soma de tudo, né? Pra mim, funciona assim o laboratório, o momento de criação. Eu vou ligando um ponto ao outro, começa tudo com o tema, do tema discorre o enredo, do enredo que eu vou pensar na música. Então, está tudo interligado. E quando eu passo pro Rick, eu não passo simplesmente, olha, produza essa música. Eu digo, olha, a história dessa música é tal, diz sobre tal, estava no momento tal. E daí ele cria uma ambiência, uma sonoridade que tenha a ver com a história que já acontecia aqui quando eu fazia a música. Então não tem como segregar, entende? Esses motivos. É tudo, a ligação de tudo é o que forma esse resultado. Que é simples, na real. Se você para pra absorver o conteúdo final, é de uma simplicidade que eu, por exemplo, amo. As pessoas, quando consomem, às vezes elas não sabem explicar o que agrada. Só sabem que agrada e por isso consomem, né? Eu acho que essa é a magia da música. Essa é a magia. Você não saber o porquê, mas você sente. Até porque, imagina, uma outra pessoa fez a música vivendo uma outra história, pensando uma outra coisa. Como é que parece tão feita pra você assim? É porque a magia tá na gente mesmo, não tá na música, na real. Antes eu acredito que era mais fácil você identificar que tá para um artista que você tá fazendo sucesso. Resumidamente, claro, né, falando de forma bem resumida, você tocava na rádio, fazia show e tava na TV, tava fazendo sucesso. Hoje é um pouco diferente. Como fazer para o artista não ficar com uma venda nos olhos ou não se confundir com a exposição, por exemplo, que a internet traz e ficar sempre atento para ver para que lado sua carreira tá indo, sabe? Se tá indo pro lado que você gostaria, se vai ser um sucesso que vai perdurar ou não, para não se confundir com a questão dos números, que hoje tudo é muito número. Entende? Entendo, vivo isso. Eu acredito que a única maneira de você não se confundir no meio do caminho é tendo um propósito. Porque aí, independe do que aconteça no meio do caminho, vai servir ou para você comemorar ou para você aprender. Se você tem um propósito, você vê assim, a vida fica mais leve. Se você não tem um propósito, aí qualquer lugar que te diga à esquerda, você vai à esquerda, qualquer lugar que te diga à direita, você vai à direita. E também é muito louco porque a arte tem tudo a ver com exposição. Então, a exposição que a internet traz pode realmente confundir o artista. Porque o artista, ele é da exposição, do ficar nu. Essa é a verdadeira arte. É quando você diminui para que a sua arte cresça. Só que aí pode acontecer o inverso, né? Você pode se sentir maior do que a sua própria arte, e isso eu acredito que atrapalhe. Aí no caso do artista, as pessoas que vivem de número da internet, eu não posso falar sobre elas porque eu não sei como é a vida de quem vive dos números da internet. Eu, sinceramente, não faço ideia. É muito novo pra mim, como é novo pra todo mundo. Acredito que até pra quem trabalha com isso. E pra quem consome também é novo. Pra quem consome também, né? É novo pra todo mundo. Agora, falando do artista que
por exemplo, da música, que aí eu posso dizer que seria o meu caso, é importante não se confundir com os números. É muito importante. E em algum momento você se confundiu ou ficou preocupada em confundir ou não? Não, porque a minha ficha ainda não caiu. Mesmo? Então, quando as pessoas falam assim na entrevista, eu tô aqui com a Kel Smith, pessoal, mais de 100 e X e Y, milhões de... Essas pessoas, nossa, como aumentou da última vez que eu vi? Eu nunca tô ligada. Foi nunca. tudo muito rápido pra você, né? No Foi. seu caso, foi muito rápido. E você se sente preparada? Acho que, não sei, tem certas coisas que a gente nunca tá preparado, por mais que tenha demorado ou não, ou sido rápido, sei lá, eu acho que tem coisas que a gente nunca tá preparado mesmo, mas como que você adaptou uma nova vida? Porque algumas coisas mudam, né? Tudo muda, na realidade. Okay, algumas coisas não. A vida vira do avesso, aí você gosta do lado avesso e fala, olha, sempre foi meu lado esse aqui. Mas que vira do avesso, vira. Em que sentido? Exemplifica na prática. Tudo. Pra você viver, pra você ser um ser vivente, você precisa lidar com o tempo. O tempo, quando você torna-se uma pessoa pública, você não tem o controle dele como você tem quando você é dono da tua própria rotina. Então, antes eu trabalhava num emprego onde eu chegava a tal horário, eu saía a tal horário, eu tinha tanto tempo pra comer, eu comia em tal horário. Era regradinha. Mesmo que não regrada, a rotina te traz pra algo que é uma regra, é uma rotina. Eu não tenho mais isso. E na real eu até gosto, assim, eu gosto da mudança que aconteceu, porque eu prefiro me sentir um pouquinho de cada lugar, porque a minha vida sempre foi assim. Eu sou filha de missionários, eu estive um pouquinho em cada lugar o tempo todo. Então, pra mim, já é o conceito do lar, ele está nas pessoas e não nos lugares. E eu gosto dessa vida de conhecer culturas novas, pessoas novas, cores novas, músicas novas. Eu acredito que isso agrega muito ao artista. Então, o que mudou, não mudou pra pior, não. Acho que todo ser humano vive querendo conquistar algo, né? Cada um dentro do seu contexto. Quando a gente conquista, tem duas situações, né? Passa a criar uma outra meta para conquistar. E existe um período que você fica com medo de perder o que conquistou? Você tem medo de perder algo que você conquistou? Ou que o sucesso seja passageiro? Ou que isso passe? Já teve alguma noia assim que você entrou? Nenhuma, você tá vivendo plena. Eu tô vendo você plena aqui, você tá vivendo plena. Não é nem a plenitude em si, não sou plena o tempo todo, pra dizer a verdade. A cara que ela fez respondeu pra mim. Na verdade eu não penso muito nisso. Não? Essa coisa do sucesso ser passageiro, eu não penso muito nessa coisa do sucesso, assim. Eu penso que o sucesso é o reconhecimento da arte que eu entrego. Então fico muito feliz que esteja acontecendo. Caso ele não estiver acontecendo, isso é um alerta de, ei, vamos renovar? A arte é isso. Raul já dizia que que ele preferia ser a metamorfose, eu também. Eu também acho que é isso. Não tá dando de borboleta, vamos virar lagarta. Não tá dando de lagarta, vamos virar, sei lá. Mas sabe? quando você entrou nisso, você almejava ter sucesso? Não, porque eu nunca fui da música, na real, né? Mas a música no momento você decidiu ser. A música aconteceu na minha vida através de um conselho do meu pai para que eu fosse útil para as pessoas. Então ela já começou, antes da música veio o propósito. Entendi. Aí acho que essa é a minha base, por isso que não surta. Eu tenho umas noias, mas na real sou eu que crio, assim. Às vezes mas geralmente as nossas noias somos nós que criamos. Eu adoro minha bad também, então às vezes eu fico triste de propósito, acho que ajuda na arte. É mesmo? Mas ela passa rápido. Passa. Quando acaba o repertório da Maísa Matarazzo, a bad vai embora e fala, gente, o que aconteceu? Eu tô feliz, do nada, ela tá triste. Tô escrevendo, faz isso não, tristeza, volta. Tem música que você leve, então, tem música que você... Eu penso que a música que ela te traz uma reflexão, ela não pode te deixar numa linha de conforto. Então, pra compor e estar na linha de desconforto para compor, já é estar na bad. Porque ninguém gosta de ser contrariado. Isso tem, acho que, num artista em geral, até no ator, né? Todos os artistas, eu acho que tem essa coisa do sentimental ser mais aflorado do que o racional. Então tem essas nuances maiores, né? Do sentimento. Ora tá num sofrimento, aí de repente tá mais feliz. Eu não sei, eu tenho essa impressão, acho que vivo um pouco isso também. Tenho certeza. Eu ponho tudo culpa na TPM, mas talvez eu falo, gente, a TPM acabou de passar, isso tá acontecendo. Sempre coloco também, acontece umas TPMs fora de época, que eu sempre falo pras pessoas, não, isso aqui é TPM. Mas é muito
muito louco, né? Porque há um tempo atrás eu comecei a fazer terapia, tava me sentindo tão bem, aí percebi que eu tava me explicando. Falei, vou parar. Mas a terapia não é um pouco isso? Aí parei. Ah, você tava se explicando Onde muito. já se viu, meu Deus do céu? Eu tava me entendendo, me explicando pra minha mãe. Não, isso aqui acontece por conta disso aqui. Ela viu, você tá consciente. Falei, ih, é o momento de parar. Tô ficando consciente de mim. Credo, imagina só, se eu for uma pessoa só, decidida de que sou isso, amanhã já não sou mais, aí já era. Aí parei de fazer terapia. Fim, a minha história com a terapia foi até aí. Mas a terapia não é o fato de você se entender, e você não quer isso. Não. Deus me livre. Olha. Não, porque quem se entende não cria conflito. E o conflito provoca reflexão. Aí a reflexão provoca mudança. Maravilhosa. Mas acho que é isso que você já tem naturalmente, que as pessoas buscam na terapia. É que você tem. Já é nascença de ser louca. Já é de nascença. Louca, todo mundo queria ser louca, assim. Eu tenho conversado com umas mulheres de personalidade forte, como a Isa, que a gente conversou, ela é maravilhosa, que admiração que eu tenho por ela. A gente conversou sobre preconceito, conversei com a Maíra Cardi sobre a posição das mulheres no cenário atual. E você também tem um posicionamento bem bacana. Quem te segue nas redes sabe que você fala da sua opinião, né, ativa. Queria falar um pouco sobre feminismo e eu queria começar com uma pergunta específica. Se você pudesse fazer um único pedido em prol das mulheres, qual seria o pedido seu? Um único? Um único. Que parassem de nos matar. Porque só viva dá pra lutar. Então acho que seria esse. Ok, fiquei arrepiada. A gente tava falando antes de você chegar, até fiquei desnorteada aqui. Porque achei que ia desenrolar uma conversa, mas é bem sério, né? A resposta que você deu mostra, e o jeito que eu fiquei sendo mulher, mostra o quão sério, né? A gente tava conversando agora há pouco, e muito coincidência até, estávamos toda essa equipe que tá aqui atrás, tava conversando, teve um período da conversa que a gente falou sobre a questão do feminismo. E aí, ora, falamos sobre a questão de formar-se um grupo, e a linha ser tênue, inclusive falei isso com a Isa também, a linha ser tênue entre a questão de ter um grupo, existir a exclusão ou a inclusão, né? Que a linha é tênue entre isso. E aí a gente falou sobre a questão disso, né? De você, quando cria esse grupo, você tá excluindo, porque você cria um raio da questão feminismo, então só mulheres. E aí foi dito que não, que a gente não, que o feminismo não é o oposto do machismo, né? Que ao contrário, a gente luta pela igualdade e tudo mais. E eu queria entrar um pouco nisso, porque eu mesma tenho meus conflitos a respeito do tema. Porque eu fico nessa, eu falo assim, eu não quero alimentar esse raio, né? Eu sou a favor da igualdade também. E eu acho muito interessante as coisas que você fala e do jeito que você fala, sabe? Eu gostaria muito que nós não precisássemos estar no papel de quem cria um grupo. Certo. Sabe? Se você cita o feminismo ou qualquer causa de minoria, você pensa... Eu ouvi esses dias atrás uma pessoa X, que eu prefiro nem falar o que é, pra não parecer que eu tô falando no momento certo, que eleições e tudo mais, mas X. Mas eu vi uma X pessoa se pronunciando, dizendo, mas pra que cotas? Mas nós somos todos iguais. Tudo bem. Eu acredito que nós somos todos iguais. Mas não fora tratado dessa forma há muito tempo. Então você imagina que tudo bem não ter... Precisa ter precisa igualar pra daí começar. Porque eu penso assim, você realmente acredita que quem sofre do machismo gostaria de precisar depender de uma cota? Não. Entendeu? E aí quando as pessoas citam... mas aquele ali é o cotista que tá tirando a vaga de alguém que estudou e que poderia passar. Tudo bem, meu amor. Mas você entende que a cor da pele dele já o coloca numa situação periférica, numa situação de conseguir a vaga, mas talvez não conseguir passar do transporte público. São números, né? As pessoas não pensam nisso. Enquanto eu faço essa entrevista com você discutindo solenemente sobre isso, aí os negros já estão morrendo durante essa entrevista e mulheres também. Isso pra mim é realidade. Enquanto a gente discute aqui e dá a nossa opinião, essas pessoas que já são vítimas desse problema continuam sendo vítimas todos os dias, a todo momento.
Então, ser contra ou ser a favor do feminismo não faz com que as mulheres parem de morrer por serem mulheres. E pra não ficar no debate, na questão de ser a favor, ser contra ou isso ou aquilo, ou ser grupo ou não ser grupo, acho que o equilíbrio é o bom senso. E o que deve ser feito na prática? O bom senso. Por cada um. Porque assim, a gente fala assim, às vezes tem a solução no geral, mas não tá ao nosso alcance certas coisas. Primeiro que a gente precisa entender... Bom senso é maravilhoso, é uma palavra que eu amo. A gente precisa entender o que a gente fala e entender o que a gente ouve. Isso é muito importante, né? Eu penso isso. Porque quando você fala do feminismo, por exemplo, e você coloca como um grupo, né? Você tá colocando mulheres que são vítimas de dados, que são números também. Então é muito difícil dar a minha opinião. As pessoas me perguntam, o que você pensa sobre o aborto? Mas o que eu penso pra mim, sendo mulher, ou o que eu penso pra outra mulher? Eu não posso escolher sobre o seu corpo. Nem eu que sou mulher, entende? Então não é contra o homem. É contra essa obsessão patriarcal de que você e eu somos posse de outro. Sendo um homem ou não. Mas sempre de uma outra pessoa, entende? A mulher nasce pra ser dada a alguém. Isso já é um absurdo. Ah, mas é cultural. É cultural, é um absurdo. Uhum. Né? Uma criança, ela não nasce machista, ela não nasce racista, ela não nasce preconceituosa, ela não nasce. Ela é educada a se tornar um ser humano mau. Então a gente só consegue reverter um processo que foi dado a uma educação ruim com uma boa educação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar debates e educar, tanto meninos quanto meninas, sobre equidade. Porque essa palavra igualdade também, infelizmente, já tá ultrapassada. Eu te digo isso, eu usei igualdade na minha música a respeito às minas. Uhum. Hoje eu vejo que tá ultrapassado. Por que que tá ultrapassado? Porque as pessoas, infelizmente, elas rejeitam entender o significado. Então é melhor usar equidade, porque aí a igualdade está embasada em justiça. Porque você não pode ser dada como igual a um homem ou uma outra mulher. Você é um ser humano singular, único. Você tem as suas necessidades, entende? Nós temos direitos e deveres iguais, é por isso que nós lutamos, é para isso que nós lutamos. Direitos e deveres iguais dentro da sociedade, respeitando a diferença e a singularidade de cada um. Nós somos plurais, entendeu? Então é sobre o respeito. Quando você cita o feminismo, ou você cita a homofobia, ou você cita o racismo, tudo isso que gira em torno... É uma educação que foi criada para que a sociedade fosse assim, né? Foram muitos e muitos anos de escravidão para hoje a gente achar que não precisa de cota. Como também é muita mulher tendo que tirar o sutiã, sendo queimada, sendo morta. Se você falasse assim, o que você gostaria hoje pro Brasil? Eu gostaria que uma mulher conseguisse terminar um relacionamento sem ter medo de morrer. Parece absurdo, mas é simples. A gente tá falando sobre feminismo. Aí quando eu vejo uma mulher dizendo, eu não sou feminista, eu falo, não amor, você é. Você trabalha registrado, você vota. Você é. Você é fruto do feminismo. Porque se não fosse pelo feminismo, você não votaria, você não teria direito de trabalhar em diversas funções, você não teria direito de X, você não teria direito de estar nessa cadeira e nem eu nessa daqui. Que você já sabe que é difícil estar nessa. E que eu já sei que é difícil estar nessa daqui. Imagina se não. Imagina se a história... nós estivesse caminhando com várias Joanas Darks e várias outras irmãs morrendo em diversas fogueiras. Entendeu? Então é um assunto onde quando a gente entra pra dar opinião, eu fico um pouco inconformada. Porque só quem consegue dizer a respeito da necessidade da mulher é a mulher que vive sob a pressão do patriarcado. Só quem consegue dizer sobre ser gay é o gay. Não adianta o pastor tentar dizer sobre ser gay, porque o pastor até então não é gay pra dizer sobre o gay. Se ele for... aí tudo bem, pastor, você pode dizer. Aí, sobre o negro, qual é a cor da tua pele? Agora, tem uma outra coisa que fica em contrapartida. Você não é um tigre siberiano e você tá lá com a sua bandeira dizendo salve os tigres siberianos que estão em extinção. Então você não precisa ser mulher pra ser a favor do feminismo, entendeu? Porque não vai te tornar... Mas também se munir do conhecimento, né? Que é isso que você tá falando. É o que liberta. Exatamente. É a única coisa que liberta. Você tá falando com propriedade daquilo que você tá falando. Porque, por exemplo, não adianta falar, que nem eu falei, a questão de não saber se isso isola ou se não sei o que. Se você não tem o conhecimento, porque não faz parte da sua vida, você não sabe que as mulheres morrem até hoje. Tem gente que pensa, não, é um absurdo. Não, isso não acontece mais. Acontece sim. Né? Acontece. Exatamente. Esse é o problema. Então acho que o primeiro passo para isso é munir do conhecimento. E uma coisa que você falou que é muito importante
e compartilho demais da sua opinião, é a questão do indivíduo, né? Por da mais empatia. que você... Eu não concordo. Tudo bem, não concorde. Mas se é com o outro, aceite. E da individualidade de cada um, né? Pra Exatamente. você não poder escolher pelo Exatamente. outro. Você só precisa... Você não precisa aceitar pra si. Você precisa aceitar que o outro pode escolher aceitar o que ele quiser e não aceitar o que ele quiser. É muito louco. A gente se coloca numa situação de competição o tempo todo. Mulheres contra mulheres... Homens contra homens, quem é o mais macho, quem é a menina mais bonita com o mesmo vestido, a mídia tá aí pra isso. Cabe a nós o quê? A deixar o nosso discurso mais educativo. Se você já se sente liberto, por que cargas d'água que você não quer libertar o outro? Porque o primeiro sentimento quando você sente que você conhece, você fala, uau, como é que as pessoas ainda não sabem disso? E você quer passar. Então, o nosso instinto é dividir. Isso é nosso. Isso, viver coletivamente é nosso. Não é à toa que o poeta disse que é impossível ser feliz sozinho. Então, é muito mais uma questão de empatia, muito mais uma questão de bom senso. Porque o cara, ele só faz piada com o feminismo até a mãe ou a filha sofrer vítima do machismo em si. Mas aí... Não, mas com a minha mãe ninguém mexe. Tudo bem, mas aí você pode fazer desse jeito com uma outra mulher? E aí eu vejo mulheres dizendo assim pra mim, Kel, mas você não pode dizer isso, porque o cara não tem que pensar que é com a mãe dele, ele tem que respeitar todo mundo. Também acho, mas é aquela questão que eu entrei. Agora, já tá feita. Agora a gente tem que tratar com mais sensibilidade. Sensibilidade até pra conseguir ser mais rígido quando precise. Quando for necessário. Porque o nosso discurso, ele tem de ser muito verdade pra nós. Porque senão é só discurso. Entendeu? É o que eu penso. Fiz uma pergunta pro Guimê e queria repetir exatamente a mesma pergunta pra você. Quando a Alice, sua filha, crescer e tiver a mesma idade que você, se ela for exatamente como você é hoje, o que você se tornou hoje, você estaria satisfeito e feliz? Bastante. Bastante, principalmente levando em consideração que eu já fui. Maravilha. Pra ser sincera, é isso. Melhor eu não perguntar, né, do seu passado. Eu já fui uma pessoa... Não, meu passado é terrível. Ele me condena, mas não me prende, pelo menos. Mas falando da pessoa que eu era uma pessoa muito ignorante. Em que sentido? Em todos. Eu era a pessoa que dizia, não tem que ter cota não, que todo mundo é igual. Porque eu morava numa casinha bonitinha e a minha empregada era negra. E como essa mudança? Quando eu caí na vida real, e aí eu precisei dormir na rua, eu precisei enfrentar, eu precisei ver a vida real, como ela é. Aí eu percebi que somos todos iguais realmente. E que somos todos vítimas do sistema só porque o sistema somos nós. Teve um dia de clique ou foi um período, assim, da sua vida que você começou a entender? Foi meu pai me chamando de inútil. Sério? Aí despertou, porque ele era o cara que eu mais queria dar orgulho na minha vida. E ele disse, você precisa ser útil. Meu brinco caiu. Você precisa ser útil. Aí você imagina, eu ouvi isso do meu pai, é muito absurdo pra mim. Porque no momento eu estava cursando uma faculdade, com um bom emprego, uma boa remuneração, e minha filha era recém-nascida. Teoricamente estava tudo em ordem. Muito útil, não é? Só que aí veio a segunda frase dele, que foi o seguinte: é muito fácil ser útil pra quem você ama. Porque o coração faz fazer como uma obrigação, né? Sim. Agora, como você vai ser útil pra quem você não sabe o nome? Aí ele me indagou disso, eu pensei, não sou não. Eu sou daquelas que passa e que dá uma fugidinha com a perna no mendigo, assim, sabe? Porque eu tenho medo dele. Eu saquei que eu era essa pessoa. Aí, em cima dessa pessoa, eu comecei a trabalhar outra. E eu trabalho todos os dias nela. Trabalho numa pessoa que consegue encostar numa outra. Que consegue passar mais tempo no mundo real do que no mundo que a gente inventa como perfeito. É uma questão de prática. Não é diário, fácil. Né? É um exercício diário. Se amanhã eu não fizer, eu tô perdida do mesmo jeito. Não é uma coisa que, agora que eu estou assim, e bababá, sou uma intelectual, estou assim. Não. Pelo amor de Deus. Ter ciência disso aqui é muito complicado, porque o conhecimento também, ele é uma zona solitária. Porque você quer ir lá e quer tirar o outro com a tua mão, e não é assim, porque não te tiraram com a mão. Você teve que aprender, você teve que reconhecer, você teve que errar. É muito complicado ter a calma que a gente tem com o outro, que a gente teve com nós.
entendeu? Com nós mesmos. Tipo, Porque depois que você já saiu daquela zona e tá enxergando mais claramente, você quer, não, cara, agora... sai daí, vem cá, e não é mas assim. cada um tem o seu tempo, cada um, tem as suas É muito complicado crenças, entender isso. É por isso que tem que ser todo dia. Uma coisa que eu queria colocar, que você falou, por exemplo, que nem, eu era aquela pessoa que tirava a perna e tal, mas eu queria colocar uma outra visão dentro disso que você falou pra gente... Cara, na verdade, eu quero a sua opinião. Você tá andando na rua e passa uma pessoa que te dá medo, porque você pode ser assaltada, você pode... Não por essa pessoa, tô dizendo porque que na rua você pode ser assaltado, enfim, exatamente. E aquilo te dá medo e automaticamente ou você atravessa... Você tem alguma reação do seu corpo natural, você tá pensando em outra coisa, sei lá. E esse outro lado também do ser humano que tá andando na rua e se sente desprotegido e tem essa reação? É exatamente por isso, porque a Existem os dois lados, né? A desconstrução não acontece quando acontece com uma pessoa só. Eu aqui toda desconstruída, provida do meu conhecimento sobre o feminismo, saio daqui e sou violentada por um cara. Com o conhecimento que eu tenho. Por quê? Porque o mundo tá mal. Exatamente esse o papel que a minha arte, eu vejo ela neste papel aqui que eu vou te dizer agora, que é de libertar. Que é de ir até lá onde eu tenho medo de ir. Entendeu? Porque as pessoas também precisam ser libertas. Exatamente. As pessoas precisam ser libertas. Elas precisam. Não adianta se... tô aqui todo desconstruído, vou casar com um cara desconstruído, vou formar uma família desconstruída. E aquela família que tá lá na favela? Você faz o quê? Você limpa? Porque é com ela que você vai trombar na rua. Entendeu? Você limpa. A gente cria o quê? Uma lei do extermínio? Só vive quem é sapiente? Isso é um absurdo. Você acabou de passar pelo momento do seu despertar, você vê a vida como ela é, você se sente assim, então você tem um compromisso com a sua espécie. Porque o mundo, não adianta a gente falar sobre mudar o mundo não precisa ser mudado, a natureza é linda e perfeita. É tudo muito lindo, o problema somos nós. Entendeu? Os animais vivem em harmonia, a cadeia continua funcionando. É só com a gente o problema. Então não adianta querer mudar o mundo. Tem que mudar o outro. A gente e o outro. A gente e o outro. É diário? É. Eu acho que é por isso que eu acredito tanto na instituição do casamento. Porque é uma puta dupla, né? Ó, tô te ajudando a mudar, tô me mudando aqui. Tô te ajudando a mudar. Acredito. Caramba, e você tomou um rumo da sua vida um pouco diferente. Que engraçado ver isso de você. Acredito pra caramba. Eu sou quase a Gretchen, de tanto que eu casei já. Você tem que ver. Acredito muito no casamento. Mas aí, eu acho que a gente vive assim, no coletivo. A sua filha é diferente. Eu tive minha filha com um amigo. Aí hoje eu sou apaixonada por um cara que eu morro de vontade de casar com ele. Vai entender. Aí talvez amanhã, entendeu? Aí chega amanhã aqui e fala assim, termina com o cara, chega uma semana depois, dou uma entrevista pra você e fala assim, olha, gente... Casamento é uma coisa que não compensa. A gente tem que entender que a gente é assim. Cara, que loucura. Você sabe que hoje, vindo pra cá no carro, eu tava pensando assim, eu falei, gente, acho que eu não serviria pra dar entrevista, porque eu acho que minha opinião, ela é tão mutante, sabe? E eu não acho problema nenhum com a minha opinião. Acho que isso é ser humano. Mas você falou uma coisa hoje, amanhã você já tá discordando que você mesmo disse. Amém. Sim. Graças ao Pai. Imagina se você pensasse o que você pensava 10 anos atrás. Eu não estaria em evolução, né? Deus me livre, eu estaria com uma calça de cos baixo aqui, umas correntes e falando umas merdas mascando o chiclete. Seria terrível. E eu fazia isso porque eu queria ser popular, mas eu sempre fui essa pessoa chata aqui. Vai entender, a gente não se aceita, aí o outro não aceita, a gente não se aceita porque o outro não aceita, aí perde a oportunidade de se conhecer. Aí a vida é uma loucura. A vida é uma loucura, é por isso que eu me dou o luxo de amanhã não pensar a mesma coisa. Hoje quero muito casar. Por quê? Porque eu tô apaixonada. Eu tô amando, tô numa situação incrível, eu quero muito casar. Quantos filhos? 11, sabe? Nesse período de felicidade, 11, 12 pra ter o juiz do time. Ela tá numa vibe maravilhosa, eu tô vendo, você tá brilhando aí, ó. Entende? É um bom momento, mas imagina só se não tivesse um bom momento. Primeiro que a pele não estaria assim. Não estaria a mesma coisa. Não, brincadeira nada, não estaria mesmo. É verdade, é verdade. É verdade, Brasil. Kel, podia ficar aqui horas e horas falando com você, gente. Fiquei me estendendo aqui. Até porque esses assuntos que a gente falou vai pra semanas, não é horas. Quero que você destaque o trecho de uma música que você gosta e que diz algo pra você, ou do momento que você está, ou da sua vida. Eu tô num momento onde a música que mais representa é a minha música que dá título ao álbum, que é Girassol. E tem um trecho dela que anda falando muito sobre mim, que diz assim: me diz
Se ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui. Que tem a ver com tudo que a gente conversou, né? Então tem me definido bastante, acho que define essa conversa tão gostosa também. E que a gente faça dessa forma como a música diz. Que nós possamos escolher girar para onde gira o sol. Amei conversar com você, eu sou sua fã. Obrigada. Fã da sua música, da sua arte. Obrigada.